Amados irmãos e irmãs, paz e bem, eis que celebramos hoje o 15º domingo do tempo comum. E o evangelho para hoje é Marcos capítulo 6, versículos de 7 a 13. Chamou os 12 discípulos, começou a enviá-los 2 a 2 e dava-lhes poder sobre os espíritos maus. Jesus recomendou que não levassem nada pelo caminho, além de um bastão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. Se vocês forem mal recebidos no lugar e o povo não escutar vocês, quando saírem, sacudam a poeira dos pés como protesto contra eles. Então os discípulos partiram e pregaram para que as pessoas se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus está enviando os discípulos em missão e faz algumas recomendações e, ao mesmo tempo, confere a eles poderes espirituais para realizar a obra de Deus. Eles não são enviados para pregar uma palavra qualquer, ou para anunciar aquilo que eles pensam que seja a verdade ou o melhor, mas são enviados para ir em nome de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, como embaixadores de Cristo, para levar a boa nova do Evangelho. Aliás, a primeira leitura mostra a contradição entre 2 pessoas e 2 modos de viver a religião. 2 lideranças. A primeira leitura, tirada da profecia de Amós, capítulo 7, mostra a luta entre Amós e Amazias. Amazias é profeta, o sacerdote que está a serviço do rei Jeroboão II. E Amós é um profeta, ele diz: eu não sou profeta como adivinho ou como profissional. Eu venho aqui cumprir um desígnio de Deus. Amazias é um profeta que está a serviço do rei e vive de conveniências. Está ali a serviço da corte e usa a religião como instrumento para privilégios, para dominações. Esse é o desejo dele, é assim que ele vive, né? Por outro lado, Amós é alguém que, como profeta, não tem medo de fazer um dos papéis do profeta, que é dos mais difíceis, destruir para construir, quer dizer, denunciar o erro, o pecado, a maldade, para poder semear ali a bondade e o amor de Deus. Bom, sobre esse texto da primeira leitura, nós poderíamos refletir bastante, não é? É o tipo de pregação que escandaliza, né, essa pregação de Amazias, porque a palavra diz uma coisa, mas a vida diz outra. É isso que essa é a preocupação de Jesus no Evangelho, que os seus discípulos não sejam desse tipo de pregadores que dizem uma coisa com a boca e com a vida descumprem tudo, fazem tudo o contrário, né? Tem uma frase interessante de Hans von Balthasar, que é um grande teólogo, que diz o seguinte: tenhamos fé que haverá um tempo de uma bela, boa e duradoura perseguição para purificar a igreja, para que ela se liberte de muitos fardos que lhe são inúteis. Interessante essa palavra de Hans von Balthasar, porque Jesus no Evangelho de hoje prioriza sobretudo o testemunho. É preciso pregar, mas é preciso sobretudo com a vida, pregar o Evangelho. São Francisco certa vez foi com Frei Leão fazer uma pregação na cidade. Ao final do dia, Frei Leão perguntou: Francisco, que horas vai acontecer a pregação? Ele disse: o dia inteiro foi uma grande pregação. O convívio com as pessoas, eu pude anunciar o Evangelho às pessoas enquanto nós convivíamos de maneira fraterna. Essa é a pregação do Evangelho. Não precisa
outra coisa, não é necessário outra coisa. Hoje já cumprimos a nossa pregação. É muito belo esse modo de Francisco de Assis de evangelizar, porque evangeliza com a própria vida, evangeliza com o seu testemunho. Dom Gerardo, nosso segundo bispo, na sua última carta pastoral, ele tem uma parte da carta pastoral que sempre me chamou muita atenção. Ali ele dizia assim: os cristãos no início eram poucos e empolgavam a muitos. Hoje somos muitos, mas empolgamos a poucos. Interessante fazer um pouco um trocadilho. Pois bem, olhando o evangelho de hoje, Jesus pede dos discípulos alguns testemunhos, não é? Primeiro, vocês devem andar 2 a 2. O primeiro testemunho que a igreja deve oferecer ao mundo é o testemunho de unidade, comunhão e fraternidade. Depois, deu-lhes poder sobre os espíritos maus, quer dizer, entre vocês, os filhos de Deus, e o espírito maligno e o demônio, não deve haver qualquer tipo de acordo, não deve haver qualquer tipo de diálogo, não. Vocês têm o poder para expulsar não somente da vida de vocês, mas expulsar da vida dos outros também esses espíritos maus. Esse é o segundo testemunho que o cristão deve dar, de não fazer concessões, não fazer alianças, não fazer prestar nenhum tipo de homenagem ou diálogo aos espíritos malignos. Depois, recomendou que não levassem nada para o caminho. O testemunho da simplicidade, não é? Mesmo que a pessoa possua alguma coisa, mas deve viver com muita simplicidade, sem humilhar os outros a partir daquilo que possui. Jesus fala que não devem levar nada além de um bastão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura, nada disso, porque não são essas coisas que devem impressionar as pessoas que escutam o Evangelho. O que deve impressionar é a beleza do Evangelho, né? A beleza da pregação, a beleza do testemunho, a beleza do Evangelho oferecida. Isso é que deve cativar as pessoas, não é? E Jesus disse ainda, se vocês entrarem numa casa, num povoado, e não forem bem recebidos ou não escutarem vocês, não é que vocês vão jogar uma praga contra esse povo ou dizer alguma palavra dura de condenação. Não, Jesus diz apenas o seguinte, vocês, quando saírem, sacudam a poeira dos pés, como protesto contra eles. O povo de Deus tinha esse costume, né, de se andava por terras estrangeiras, quando entrava na terra, na chamada Terra Santa, Terra Prometida, batia a poeira para tirar a poeira da terra pagã. Mas aqui o sentido é um outro. Jesus está dizendo o seguinte: se você chegou numa cidade para evangelizar, para falar de amor, e ali as pessoas estão estruturadas de tal maneira numa vida que não acolhem o amor de Deus de jeito nenhum, não querem acolher o amor de Deus, então quando você sair também, você faça questão de dizer que aquele modo de vida deles também não lhe serve. Bata a poeira e como quem diz, eu também deixo aqui. O que eu vi, o que eu vivi aqui, eu deixo aqui. Esse modo de vida de vocês não me serve. Se o Evangelho não serve a vocês, esse modo de vida de vocês, que exclui o Evangelho, que exclui a Boa Nova, que exclui a pregação do Evangelho, isso não me serve também. Isso é coerência, não é? Depois, então, diz o texto, os discípulos partiram e pregaram para que as pessoas se convertessem. Essa é a grande pregação, né? O grande apelo, o convite à conversão, que nós devemos fazer sempre aos outros e a nós mesmos. Conversão que tem vários sentidos, a partir da palavra hebraica, grega, tem um sentido semelhante, depois em latim, não é? Converter que está no centro da mensagem do Evangelho. Aliás, foram as primeiras palavras de Jesus, não é? Convertei-vos e crede no Evangelho, na Boa Nova que será anunciada. E diz o texto que os discípulos expulsavam muitos demônios, curavam muitos doentes, ungindo-os com óleo. Então, nesse
15º domingo do tempo comum, possamos pensar sobre estas coisas, não é? E pedir a Deus a graça de crescermos na fé e no amor. Que o Senhor nos dê a graça de sermos missionários que vão ao encontro das pessoas para levar o amor de Deus. O Evangelho não é jamais uma palavra imposta, não é imposição. O Evangelho será sempre uma proposta de amor oferecida para aqueles que desejarem mudar de vida e dar à vida um sentido mais bonito, dar à vida um sentido mais pleno. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo domingo, paz e bem para todos.